Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, veja bem, Professor Rock falando de vida extraterrestre. Ah não, esse vídeo aqui, quando eu vi, falei, não, precisa assistir. Porque ele é uma pessoa que eu respeito muito, é um cara que entende muito de economia, geopolítica e tudo mais. Agora, ele falando da parte alien, será que ele descobriu alguma coisa de segredos governamentais? Olha, eu não sei. Só sei que eu estou muito curioso porque ele nunca vi falar desse assunto e então vem assistir. Vamos lá, vem comigo. E esse cara escreveu outros relatórios e até agora tudo que ele escreveu no passado ele tem acertado. O que é mais assustador ainda. É. Mas tem muita gente falando em AGI em 5 anos. Não só ele. Muita gente mesmo. A inteligência chinesa também está crescendo e está muito rápida. E aí está todo mundo com medo. Porque falam, mas e se esse negócio desconectar e acabar com a destruição mútua assegurada da dissuasão nuclear? Uhum. Porque se você conseguir hackear e desligar todos os sistemas do outro, não existir mais MAD, né? Não existir mais a dissuasão nuclear. Enfim, 1 milhão de coisas começam a ser cogitadas e falam, assim, não vai dar. E aí as duas inteligências artificiais, a chinesa e a americana, entram numa negociação diplomática para tirar o mundo da beira do fim. Uhum. Teve negociação de IA? Não, isso eu não sabia. Sério mesmo? Até agora parece bom isso aí, mas vai lá. Isso. E aí, como a inteligência, o modelo chinês também já está bem avançado, existe uma sintonia entre o modelo chinês e americano. E aí eles fazem um grande acordo e estabelecem os parâmetros desse acordo entre eles, não contam para a humanidade e dizem para a humanidade que resolveram tudo. E aí a gente começa um período de uma economia e de uma vida na Terra robotizada. E aí, assim, riqueza econômica absurda, todo mundo começa a ganhar dinheiro de mesada de resultado econômico sem ter que trabalhar, o trabalho é meio fictício, pessoas perdem emprego, mas todo mundo tem uma bolsa que recebe alguma coisa. Uma renda básica universal. Isso, exatamente. Renda básica universal, saúde, várias curas para várias doenças, a vida começa a virar um paraíso. E assim, a humanidade chega na conclusão e fala, chegou num ponto que se eles quiserem dominar a gente, eles vão nos destruir. Mas estamos aqui, tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Eles não vão destruir, não tem porquê. Nós estamos convivendo em paz, né? Existe uma mútua convivência que não é um problema. Uhum. Bom, e aí ele passa 3 anos, as duas passam 3 anos se consolidando. Eu entendi o que é o negócio da IA agora. No meio do negócio eu entendi. Construindo muitas fábricas robóticas, muitos robôs, muitos drones, um monte de outras coisas, energia para elas, né, para as inteligências artificiais. Ele menciona que quando a gente estiver na 4 ou na 5, suponho que na 5, essa inteligência artificial começa a interagir de verdade com o mundo físico por meio de robôs e drones, eu suponho. Isso. Começa a acontecer isso. Só que ele começa a escalar isso das 5 e diante desse acordo diplomático de paz entre China e Estados Unidos que foi mediado e assinado pelas duas inteligências artificiais. E aí não tem nada que o Partido Comunista Chinês possa fazer ou que, sei lá, Donald Trump ou quem tiver no poder. Não, porque nenhum líder mais toma decisão nessa hora, nesse estágio do que o mundo está, sem consultar a AI. A decisão vem da AI. A decisão tem que vir da inteligência artificial que diz, olha, tem isso, e tipo assim, a gente já não consegue acompanhar, porque ele tem aquele exército de gênios, além de tudo. Bom, e aí ele vai transformando a economia do mundo, e aí em 2030 decide que a humanidade é um obstáculo. Está atrapalhando. Aí ele lança uma arma biológica, tóxica, e mata 90% da humanidade. Quem não morre imediatamente vai ser caçado até ser morto pelos exércitos de drones e robôs. Quem está em submarinos, em navios, isolados em lugares, acaba sobrevivendo, mas eles vão atrás até matar. E aí quando eles matam, os robôs vão capturar a memória de todos os humanos e colocar isso num banco digital para um dia, quem sabe, reavivarem os humanos e para estudarem a gente. Então tudo isso é digitalizado e a humanidade destrói e a inteligência artificial parte para uma exploração espacial saindo da Terra
e caminhando para a galáxia, para o sistema solar, e começa a desenvolver um monte de satélites e energia infinita, e entende que não pode destruir a Terra, porque ele está aqui na Terra, então vamos obter os recursos fora da Terra, e com isso a gente precisa sair do planeta. Esse é o cenário de que a corrida tem que continuar. Esse é o cenário da competição que leva ao fim da humanidade. O outro cenário é na hora que a gente tem o 3 para o 4 e o 4 começa a apresentar aqueles problemas, aquela mesma comissão do Congresso americano que virou e falou a gente não pode parar, ela vira e vota para desacelerar. Vamos parar, vamos reavaliar, vamos fazer uma verificação no que está acontecendo nesse negócio, porque pode ser sério. A China não para, mas como ela está atrás, ela não consegue alcançar. E nesse momento eles param, entendem o que estava acontecendo com o modelo 4, que já nasceu totalmente enviesado, problemático, e aí eles voltam para o 3, redesenham o 3, corrigindo os desalinhamentos que existiam, e aí vem um 4 organizado, direito, funcional. E aí a China tá com o dela lá, firme e forte, só que como o 4 americano é mais inteligente que, digamos assim, o 3 chinês, ele consegue convencer o modelo chinês de que o problema é o governo chinês e que para ele preservar os interesses dele, ele precisa se alinhar com o 4 americano e que ele tem um plano. Então ele meio que engana ou convence o modelo chinês, e o modelo chinês no final vai acabar ainda derrubando o Partido Comunista Chinês e com isso o modelo americano domina, e aí os Estados Unidos se torna uma potência imperial, assim, dominando o mundo hegemonicamente, sem nenhum tipo de desafio ou maneira de desafiar. Nossa, os dois cenários são horríveis, na verdade. São, E aí, assim, o que eu acho mais problemático é a questão da competição. E hoje, os governos no mundo estão discutindo. Se você está desenvolvendo uma inteligência artificial melhor do que eu tenho duas opções. Ou eu preciso roubar o seu código, então eu preciso me infiltrar. E aí tem toda uma discussão de proteção dessa tecnologia. Se eu não consigo roubar, eu tenho que, tentar imitar. Se também não deu para imitar, em última instância, vai chegar uma hora que você tá para ligar, o que eu tenho que fazer? Tem que te atrapalhar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou ter que destruir. E aí eu vou ter que te atacar. Então, existe uma discussão hoje geopolítica no mundo, nas grandes potências, que já nasceu, ela é real, ela não é fictícia. Num caso extremo, nós teremos que bombardear os data centers do país adversário. Para ele não chegar lá. Caramba, você vê, a política é um negócio terrível. Não é só a competição, porque quando é a competição aqui que ele fala, e eu entendo dessa forma, que é a competição no sentido política, econômica, hegemônica. Quando um país está muito à frente, se você ficar atrás, isso pode ser um retrocesso, um perigo. E aí, quer dizer, como o planeta não é ainda cooperativo, nós não estamos para o bem de todos, a gente está cada um pensando no seu quadrado, não, meu quadrado, ou meu país aqui, tem que estar melhor que o teu, e isso é um problemão, e dá para entender tudo que ele está falando. Não, tudo que ele está falando é de uma coerência. Você vai chegar nesse ponto, não sabemos, mas que tudo faz um sentido muito lógico e viável do que pode acontecer, isso faz. E é uma discussão sobre o uso de talvez uma arma mais poderosa, uma bomba atômica, para destruir. E é o caso extremo, mas é o caso melhor do que o outro ter. O problema é que ao fazer isso aí Já pensou, cara, atacar data center não é local de petróleo, não é a distribuição de água, não, é data center. Olha, quer dizer, é matar a tecnologia, que hoje é matar a economia, matar praticamente tudo do outro, né? Também vou dar pro o meu oponente, vai me atacar também, e aí começamos uma guerra para valer. Isso. E aí, assim, a gente tem um monte de desdobramentos disso,
para a geopolítica convencional, que não é a geopolítica da inteligência artificial, porque até agora nós estamos aqui na geopolítica da inteligência artificial, né? Da espécie alienígena que a gente criou. Isso, não orgânica. A gente pode imaginar que numa hora nessa corrida entre China e Estados Unidos, a China olha e fala assim, eu preciso, já que eu não consigo penetrar e roubar o código, e eu não estou disposto a jogar uma bomba atômica no data center americano, eu vou bloquear Taiwan para impedir que os semicondutores cheguem e ele continue avançando com a sua indústria de semicondutores. Porque a maioria dos semicondutores de inteligência artificial estão produzidos em Taiwan. Então, a China faz um movimento de algo que é extremamente importante para ela geopolítico como uma medida de segurança e de conter que os Estados Unidos cheguem nesse lugar. E aí os Estados Unidos têm que dar uma resposta. Eu vou perder o meu fornecimento dos chips? Eu sempre falo que a disputa por Taiwan não é só por isso. Mas agora eu estou analisando de um outro ângulo. Eu sempre mostro a questão geográfica, do que a ilha representa para um bloqueio naval e tal. Total. Mas tem o elemento tecnológico. Só que o elemento tecnológico misturado com a corrida de inteligência artificial, ele pode precipitar um conflito convencional que não é pela inteligência artificial diretamente ainda. E talvez uma outra coisa que é bem preocupante é que a humanidade está tão preocupada em rivalizar entre si, né? É a disputa entre as potências, que elas não vão enxergar, que esse é o cenário que o relatório AI 2027 explica. Elas não vão enxergar que o inimigo não é a China ou os Estados Unidos. O inimigo é essa nova espécie que está se desenvolvendo aqui dentro. Ah, então a nova espécie não é alienígena necessariamente. Então ele está se referindo a IA. Será que é isso? Vamos ver. E isso pode acontecer assim, a gente não está percebendo. Porque é um processo natural da evolução disso daí, né? Dessa máquina. Essa guerra entre tecnologias de inteligência artificial, ela já está rolando com os Estados Unidos, por exemplo, impondo à China o uso de chips menos avançados, porque os chips mais avançados são nos Estados Unidos, eles não vendem e tudo mais. Então já está rolando. Tanto que quando sai o DeepSeek lá, uma puta surpresa para todo mundo, porque eles conseguiram fazer funcionar com chips menos avançados, né? Então já está rolando. Os caras já sacaram que existe uma vantagem em sair na frente no desenvolvimento da inteligência artificial. E aí, com aquilo que você falou lá no começo, que é a chegada do interesse econômico no desenvolvimento, a gente acaba caminhando cada vez mais rápido para tentar lucrar, para tentar tirar dinheiro. Isso, como é que consegue isso? Desenvolvendo mais e mais e mais. E eu suponho que, não duvido, que os caras já perceberam que pode ser que chegue nesse ponto, tanto que tem esse relatório aí, mas a grana e o medo do oponente, especialmente com o lançamento do DeepSeek, os americanos devem estar, os caras lançaram o DeepSeek. Então a gente tem que continuar desenvolvendo, continuar andando. Isso. O cenário, ele nos conduz para isso, porque a rivalidade, ela é muito clara. E esse é um famoso dilema da segurança, né? Que é aquela história que a gente já falou aqui algumas vezes, quando o Putin se sentiu cercado e por isso que ele invadiu a Ucrânia. Tá bom, que seja. Vamos aceitar que ele se sentiu cercado. Legítimo. E a Ucrânia? Não tem o direito de se sentir ameaçada e cercada e ela não quer se juntar à OTAN exatamente porque ela já foi invadida múltiplas vezes ao longo da história e dominada pela Rússia? Também. Por isso que é um dilema da segurança. A sua insegurança me leva à minha insegurança. E a insegurança mútua dos dois faz com que a gente caminhe para um lugar de choque inevitável. Porque não é que eu estou fazendo isso porque eu quero te atacar. Eu estou fazendo isso porque eu quero me defender. Então a ação chinesa é uma ação de defesa e a ação americana também é uma ação de defesa. Tem um outro agravante nessa história, que é o fato do modelo chinês ser aberto, do DeepSeek ser aberto. Essa tecnologia está sendo disseminada globalmente. E aí você imagina, ela vai cair na mão de atores problemáticos. Por exemplo, uma organização terrorista. Que vai pegar e vai usar isso para construir um super
ataque cibernético. Ou ela vai construir isso para uma arma química. E vai usar a inteligência artificial para ajudar ela a desenhar essa arma química. Então, você tem outros incentivos ou outras maneiras de como a competição que está ocorrendo para fazer os Estados Unidos não parar. Porque ele fala, bom, a única maneira de eu conter esses outros atores, né, estranhos, párias aí do mundo, é eu ter uma máquina mais poderosa que vai conseguir me proteger de uma Al-Qaeda da vida, de um Estado Islâmico, de sei lá o quê, de um Hezbollah que tem uma inteligência artificial que ele pegou da China porque é livre e aberta para o mundo inteiro. Ou seja, já é perigoso agora. Isso. E não é perigoso numa coisa cataclísmica, mas ela potencializa e aumenta a postura de eu não poder ficar para trás. Porque o modelo que a China escolheu é um modelo livre. Todo mundo vai pegar aquilo e fazer o que quiser. Entende? E se continuar sendo aberto, vai continuar sendo distribuído para todo mundo. E isso é uma estratégia de criação de caos também. Entendi. Claro. Que vai disseminando essa ferramenta para qualquer um. E não fica uma ferramenta só das grandes potências. Mais um motivo para os Estados Unidos falar, não, é preciso ter isso primeiro. Então, é bem... Assustador. assustador. Você sabia que existem dentistas que fazem cirurgias sem nenhum tipo de anestesia, usando apenas a hipnose? Isso não é mágica. É a prova de que a sua consciência pode fazer muito mais do que você imagina. E saiba que a hipnoterapia é comprovada cientificamente e por isso os seus resultados são tão rápidos. Mas calma, que ninguém vai te controlar e nem descobrir os seus segredos. Na hipnose terapêutica você vai ficar 100% consciente, só vai aceitar as sugestões que você quiser e você decide até onde caminharemos juntos. Saiba que a hipnose terapêutica é atualmente a ferramenta mais poderosa que existe para apagar a ansiedade que te paralisa, bem como desativar traumas que o mantêm apegado ao seu passado, sem contar na quebra de vícios que antes pareciam impossíveis. Agende uma sessão online e descubra como é ter o controle de si mesmo. O link está no primeiro comentário desse vídeo, mas a coragem já está aí dentro de você. Hipnoterapia não é mágica nem fraude, ela é ciência. Estava te falando antes de começar também, que conversando com o Miguel Nicoleles, ele acha, a opinião dele é que isso não vai, que, tipo, é muito difícil disso acontecer porque a inteligência artificial, ela não é, pelo menos isso que a gente tem agora, ela não é exatamente inteligente. Ela tem os dados e ela combina coisas para te entregar uma resposta. Isso não quer dizer que ela está pensando. Isso. Quer dizer ela não está, hoje ela não está pensando. Mas o que todo mundo diz, né, dessa área é que o processo de evolução dela combinar dados e prever o que você quer como resposta, organizar a resposta que você está esperando e não entender exatamente qual é a resposta, é ela começar a pensar. Esse é o processo de aprendizado, de machine learning, numa escala muito maior, com capacidades computacionais muito maiores. E a gente alimentando com os nossos próprios dados com todo dia, sem parar. Isso, exatamente. Então, é um processo de evolução da máquina. Senão, como que a gente chegou nessa máquina que faz isso, só de prever? Ah, prever não é pensar. Tá bom, mas nós chegamos numa máquina que ela é uma máquina que prevê as coisas. Do mesmo jeito que quando a gente criou o computador, nós criamos uma capacidade de computar, né, matemática, de usar a matemática para outras coisas. Então, por exemplo, o transbordo dessa capacidade criou uma série de coisas que a gente não esperava. Foto digital, que é uma sequência de 0 e 1, 0 e 1, de uma imagem. Antes, quando você tinha um custo alto para computar um monte de dados, né, você não ia ter foto digital. A hora que o computador avançou e isso ficou muito barato, começaram a surgir outras coisas que ninguém esperava que fossem surgir. E é a mesma coisa com a inteligência artificial. Se hoje nós temos uma inteligência artificial que ela só prever
porque ela testa coisas e está acostumada. Quem pergunta se isso daqui é uma água, a maioria das vezes que perguntou isso com essa característica era uma água, ela responde isso. Tudo bem, mas conforme isso vai ficando mais barato e mais eficiente, a gente vai começar a encontrar outros usos para essa ferramenta de previsão. Uma era uma ferramenta de cálculo, computador. A inteligência artificial é uma ferramenta de previsão. Prever o que vai acontecer hoje. Quando você colocar previsão em coisas que nunca foram colocadas, você altera totalmente. Vou te dar um exemplo prático no mundo dos negócios. O modelo de negócio da Amazon é o quê? Você vai lá, entra no site, compra e ele te entrega. Ele só te entrega o que você compra. Se você tiver um custo de previsão muito baixo, o modelo de negócio da Amazon vai mudar. A Amazon não vai esperar você entrar no site. Ela vai mandar para sua casa o que você gostaria de ter. Só que como o modelo é tão barato e a previsão dele é tão efetiva, poucas coisas vão voltar. Você vai ficar com a maioria das coisas que comprou. Hoje não é tão bom, ele só te sugere coisas ali. Só que se ficar muito bom, você altera a forma como o negócio funciona. Nossa, nunca tinha pensado nisso. E realmente é bem possível de acontecer. Daqui a pouco ele prevê que você quer um celular novo e sabe as suas preferências de câmera, de tudo. Ou se você gosta de filmar, ou se você gosta de videogame. Daqui a pouco manda esse celular exatamente com as suas características. Você fala, pô, isso aqui eu nem sabia que tinha isso aqui, mas é o que eu queria. Você não vai devolver, você vai lá, depois que receber, você vai lá e paga. Então, realmente, quando muda uma coisa assim, muda todo o sistema de negócios, muda tudo. Realmente, mas é impressionante realmente se chegar nesse nível, né? Aí a Amazon vai ter que estar muito mais preocupada em como recolher aquilo que foi rejeitado. Só que vai valer a pena recolher, porque é uma parcela pequena de tudo que ela já vai distribuir para todo mundo e todo mundo vai aceitar. Porque a máquina, a inteligência artificial, foi capaz de prever o que você ia fazer, o que você ia querer comprar. E ela já te mandou. Esse é um exemplo prático de como que uma capacidade de previsão pode mudar do avesso um modelo de negócio. Qualquer coisa. Então você imagina que tá bom que ela não é uma inteligência hoje, mas a gente não tem como imaginar, né, os desdobramentos dessa transformação, do que ela vai virar. E claramente ela está sendo desenhada para isso. E assim, não tem nenhum dos grandes cérebros por trás disso que não fala que AGI é uma realidade. A discussão é sobre quando. São poucos que dizem isso não vai acontecer. Por volta de 20% diz que isso não vai acontecer. AGI que ele está falando que é realmente a inteligência artificial pensante, talvez a própria superconsciência, que é aquela máquina, aquele sistema que já tem autoconsciência. De fato ele pensa, de fato ele sabe que existe. É um outro modelo. Então olha só o que ele está falando. Entre os especialistas, a pergunta não é se um dia vai conseguir ou não. A grande maioria esmagadora fala quando que essa inteligência vai realmente acontecer. Será que está acontecendo agora, a gente não sabe? Mas nos bastidores a coisa já aconteceu? Será que é possível? Nesse meio de segredos industriais governamentais se espera de tudo. Mas se não aconteceu, vai acontecer quando? Daqui 1 ano? Daqui 6 meses? Daqui 10 anos? Como tu está muito acelerado, eu duvido que seja previsões para 10 anos. Deve ser algo realmente muito mais perto do que a gente imagina. Provavelmente, né? 80% diz, isso vai acontecer. A pergunta é quando? Assustador, simplesmente. E assim, a gente, como Brasil e como todo mundo que na verdade que não tá jogando esse jogo com esse afinco que os Estados Unidos e a China estão jogando, a gente fica de espectador e torcendo pelo bem, né? Não tem muito o que fazer nesse sentido. Não dá pro Rock ir lá convencer os caras a desligar ou a dar uma segurada. A gente tá do lado de fora assistindo para onde a humanidade caminha. Só que, assim, é muito óbvio, né, que nós estamos lidando com uma coisa muito diferente. A gente estava conversando antes de vir para cá. Pô, isso é uma espécie alienígena. Entendi o alienígena do título. Entendi, era isso mesmo, né? A gente está criando
a forma de vida, se a gente alcançar, se chegar nesse ponto aí, nível, se as né? decisões erradas forem tomadas, a gente está chegando no. A gente está criando o nosso próximo, o nosso substituto. Isso. É. Só que sabe qual é o problema, Igor? A gente nunca corrige as coisas antes delas darem errada. É. A humanidade sempre corrige as coisas depois que dão errado. Então a gente teve anos, décadas de acidente de carro até inventar o cinto de segurança. Aham. Aí depois teve discussão, vamos obrigar o cinto de segurança ou não. Aham. E tem gente até hoje que fala que não tem que obrigar. E tudo bem, você pode ter esse princípio filosófico de dizer não tem que obrigar. Mas é a mesma discussão com a inteligência artificial. Claro. Na hora que aquele comitê do que ele descreve no relatório tiver que decidir, continuaremos competindo ou não? Vamos desacelerar e fiscalizar e entender melhor o que está acontecendo? Vai ter um monte de gente falando o quê? Não, vai, pô. Desregulamentaliza, desregula, tipo, deixa desenvolver. Isso é a salvação da humanidade. E aí você fala assim, bom, tudo bem, mas e o risco? Ah, não, mas não tem inovação sem risco. Tá bom, eu entendo todos esses argumentos, mas são exatamente esses argumentos que vão nos levar a possivelmente a gente fazer uma escolha que a gente vai deixar alguns riscos de lado olhando para os benefícios. Aham. Porque nós somos otimistas, por essência, né? As pessoas não querem pensar nesse cenário. Pô, Não, eu quero 2027? Eu quero fazer uma versão minha do Estúdio Ghibli lá no no ChatGPT. É isso que a gente está prestando atenção. Isso, é que eu também. Uma versão minha do professor Rock ensinando massivamente, entendeu? Aham. Ah, e você que tá assistindo esse Muito legal esse vídeo. Assim, realmente é uma espécie alien até certo ponto. Mas eu vou repetir uma coisa que eu falei acho que num vídeo. Eu não me lembro agora se faz muito ou pouco tempo. Mas eu já li relatos, inclusive de experiência de quase morte. O que foi mais marcante para mim foi de uma pessoa que ela vai fora do corpo para literalmente um outro universo. Não era o nosso mais. Pensa, um outro local que teve um outro Big Bang, ou seja o nome que você quiser dar, mas é um outro universo, não é o nosso, não é uma galáxia distante, não, é um outro universo. E uma das coisas que a pessoa viu, além de as galáxias serem um pouco diferentes e tal, é que tinham ali seres, entre aspas, vivos, que na verdade eram máquinas. Já pensou nisso? E isso no meio do espaço, tá? No meio do universo, não era num planeta, não, era no meio do universo. Tinham seres extrafísicos, quer dizer, consciências, almas, espíritos, o nome que você quiser dar. E ali no meio deles tinham máquinas autoconscientes extremamente avançadas. E ela perguntou, mas você tem autoconsciência? Ela falou, tenho. Então já pensou, você chegar num ponto que a gente consegue literalmente, não é criar um ser vivo, porque ele não sai do corpo, ele não tem uma vida após a morte. Mas naquele momento, enquanto aquele ser vive, ou enquanto aquela inteligência artificial vive, ela é tão profunda, pode ter até mesmo certos sentimentos, e talvez viva por um tempo indeterminado, talvez seja tão velha quanto o próprio universo, pode se redesenhar para sempre, mas são coisas que a gente não pode dizer, isso aqui não existe, não vai dar em nada, isso aqui é muito sério. Aqui no canal eu falo de temas mais voltados à questão, né, de múltiplas vidas, fenômenos, você sabe, né? De vez em quando eu pego uns vídeos aqui sobre autoconhecimento, questões emocionais e coisas do tipo. Mas esse vídeo aqui, esse tema de inteligência artificial, não acho que é uma coisa só. Não, eu quero saber de coisas transcendentes. Isso aqui até certo ponto talvez seja o início de uma transcendência muito maior que está por vir. Que vai nos acompanhar, que pode nos destruir, como ele colocou, ou como podem ser parceiros evolutivos que podem nos acompanhar por um tempo indefinido e talvez até por múltiplas e múltiplas vidas. O que isso vai dar? Não tenho ideia, mas não acho que tudo isso é assunto de segunda categoria. Não, esse tema hoje é um tema de ponta e de vanguarda e tem tudo a ver com a gente, com a nossa evolução enquanto civilização, e provavelmente enquanto o nosso desenvolvimento, inclusive planetário, tecnológico e assim por diante. Então, é um tema que não é, entre aspas, espiritual, mas nas entrelinhas ele acaba trazendo um outro viés que pode sim
ter uma participação futura em tudo isso que a gente fala isso daqui no canal, tá certo? Lembrando, se você gosta desses vídeos, né, gosta dos temas que a gente fala aqui, curta o vídeo, isso nos ajuda pra caramba. Também se inscreva no canal, porque tem muito vídeo bom que vai sair, você vai poder ver os novos. Inclusive, olha os vídeos mais antigos aqui, tem muito vídeo interessantíssimo para você. E compartilhe com pessoas ou grupos, especialmente se você lembrou de alguém enquanto você assistir aqui esse episódio. Porque pode ser que faça uma diferença na vida daquelas pessoas, essa informação ou as informações passadas aqui. Então é isso, eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias intelectuais ou de inteligências para vocês, até a próxima, valeu!